Mas o assunto que nós vamos trazer hoje não é difícil, tá bom? Sintaxe é uma parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Então é muito diferente, até eu já falei para vocês em aula, é muito diferente você falar o professor é um grande homem e o professor é um homem grande. Você vê que a disposição das palavras pode alterar até mesmo o sentido, não é? Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir o significado completo e compreensível. Por isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. Você já notou isso? Que às vezes a combinação da palavra faz com que você entenda até mesmo uma coisa diferente? Então, as palavras elas não são soltas, elas são dependentes umas das outras. E hoje nós vamos começar a entender um pouco sobre como funciona essa dependência entre as palavras, que faz com que haja sentido naquilo que nós falamos. Então a sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório de múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. E orações? Como assim? Calma pequeno gafanhoto, calma pequena gafanhota. Nós vamos falar sobre isso tudo hoje. Claro que é só uma introdução, tá bom? Primeira coisa que nós temos que falar quando nós citamos a parte de sintaxe é a noção de frase. O que é uma frase, professor? Frase é qualquer enunciado linguístico, ou seja, qualquer coisa que você fale, ou que você escreva, ou qualquer tipo de comunicação linguística que você fale, que você escreva, que você gesticule, no caso de se você utilizar Libras, né, a língua brasileira de sinal. Então é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, terminando com pausa bem definida. Na escrita, essa pausa é feita por meio do ponto final, do ponto de interrogação ou por ponto de exclamação. Exemplos: silêncio. Veja que eu falei, né, tem um sentido completo. Silêncio. Fogo. Veja também que tem um sentido completo. Eu estou dizendo que algo está pegando fogo. Choveu muito em Salvador. Fiz uma pergunta completa. Então é uma frase. Espero que o time conquiste o campeonato. Temos aí também uma frase, né, com um sentido completo. Espero que o time conquiste o campeonato. A frase pode ser definida como uma forma de expressar qualquer ideia por meio das palavras. Numa frase, não necessariamente encontramos verbos. Podemos classificar as frases em declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa, formal, coloquial, entre outras que nós não vamos aqui falar, tá bom? Só essas aí para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, uma frase declarativa é que você faz uma declaração sobre algo. Dormir é bom. Quando você está afirmando, né? É uma afirmativa. Meu irmão formou-se em direito. Outra frase afirmativa. A negativa, o nome já está dizendo, né? Você está fazendo uma declaração que está negando algo. Não te desvies do caminho da justiça. Não te desvies, né? Ou jamais enganarei a mim mesmo. Uma frase exclamativa, por outro lado, transmite a ideia de surpresa, admiração ou emoção. Que lindo dia de sol! Aleluia! Então você está exclamando. Já uma frase interrogativa, como diz, é sempre uma ideia de pergunta. A gente até aprendeu um dia desse que pode ser direto ou indireto, né? As interrogações podem ser diretas ou indiretas. Então, por exemplo, tudo bem com você? Aqui terminou com um sinal de interrogação. Quando vão entregar os exercícios de português? Que é que muita gente está perguntando agora, né? Então também tem interrogação. A gente viu em aulas passadas que se fosse interrogativa indireta, não precisaria ter esse sinal, né? Por exemplo, quero saber se está tudo bem com você. É indireta. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora não. Também pode ser imperativa, transmite uma ideia de ordem, de pedido, de solicitação. Seja sábio, filho meu. Também pode ser optativa, transmite a ideia de opção ou vontade. Exemplo, Deus te faça feliz, é o que eu quero, né? Minha opção. A frase também pode ser formal, é aquela que requer uma forma mais culta e requintada da língua. Por exemplo, esse trecho da Bíblia, vós sois o sal da terra, né? Jesus Cristo falando, vós sois o sal da terra. Olha o uso aí do pronome vós. Né? Um outro exemplo, por gentileza, use máscara neste estabelecimento. É uma forma também formal, você está usando culto, né? O português culto.
Coloquial, por outro lado, é aquela frase falada ou escrita no cotidiano, sem requintes de formalidade. Você não precisa estar muito preocupado com a forma como você vai falar. Então, por exemplo, aí peguei e disse para ela, você não sabe o que está falando. Olha só, quantas marcas nós temos aí de oralidade, né? Ou seja, do que a gente fala no dia a dia. É coloquial. Formal é aquela coisa mais culta e coloquial ou informal é aquela coisa do cotidiano. Aí eu peguei e disse, você pegou o que, meu velho? Né? A gente fala muito isso. Eu peguei e disse, C, né? O C, pra também, e por aí vai. Ok? Aí nós temos agora também na frase, as frases que são nominais, uma frase nominal, e as frases que são verbais, frase verbal. O que é a frase nominal? É a frase construída sem verbos. Então não precisa de verbo para você entender. Lembra? Frase é tudo aquilo que você entende por completo. Exemplo, fogo, cuidado, belo serviço seu, aula digna desse professor. Veja que em nenhum desses casos aqui eu tenho um verbo explícito, o verbo não está aparecendo, mas a mensagem está sendo passada. Por isso que é frase nominal. E a frase verbal, o nome já está dizendo, é a frase construída com verbos ou locuções verbais. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Exemplo, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Não está destacado aqui, mas aquece também é verbo. As escolas têm passado por momentos difíceis. Tem passado, temos dois verbos aqui, portanto uma locução verbal. A bola rolou escada abaixo. Rolou é outro verbo, portanto frase verbal. Então lembrando, frase nominal não tem verbo, mas você passa a mensagem. Frase verbal tem verbo e você passa também a mensagem. Só para a gente ter uma ideia, para vocês não ficarem boiando aí, tem gente que está se perguntando, professor, mas o que é locução verbal? Eu não lembro. Lembra, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Quando dois ou mais verbos têm valor de um só, é só uma ação, eles formam uma locução verbal, expressão que é sempre composta por verbo auxiliar, mas verbo principal. Vamos dar uns exemplos para ficar bem claro. O médico do PSF está fazendo plantão à toa. Olha só, está fazendo é a mesma coisa de ele faz, é só uma ação, só que eu tenho dois verbos. Padre João ia pregando pela paróquia inteira. Ia pregando, então ele pregava, é só uma ação que está sendo feita, mas a gente usa dois verbos. Janaína foi vista comendo uma pizza de mussarela. Ou seja, alguém viram. Só tem uma ação aqui, a ação de ser vista. Foi vista. As aulas vão retornar, talvez em setembro. Será? Né? Retornarão. Então, esses vão retornar, eu poderia trocar só por um verbo, retornarão. Então, nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Já falamos disso também. Os verbos auxiliares de uso mais frequente são ter, haver, ser, estar e ir. Então, entendo, olha, dois verbos ou mais verbos que têm um valor apenas de uma ação. Não esqueçam disso. Olha só esse exemplo aqui que eu coloquei. Descubra o que atrasa a sua vida, corrija e siga em frente. Essa frase seria uma frase nominal ou verbal? Claro que é uma frase verbal. Eu tenho o verbo descubra, atrasa, corrija, siga. Então eu tenho esses verbos aqui. É uma frase que tem vários verbos dentro, portanto frase verbal. Um outro exemplo aqui. Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, sonho em realidade. Frase verbal, é claro, transforma, é o verbo transformar, uma ação que Deus faz. Ele transforma choro em riso, transforma dor em força, transforma fraqueza em fé, transforma sonho de verdade. Eu não preciso repetir o mesmo verbo porque é só uma ação. Ok? Agora vamos para um outro conceito também de análise sintática que é importante vocês lembrarem. É o conceito de oração. O que é oração? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Não é isso. Pai nosso que está no céu, também não é isso. Oração, ou que vem do latim oratio, significa uma palavra, significa algo que você diz, a ação de falar, a ação de se exprimir. É a ação de fazer algo, de falar alguma coisa, tá? Então, oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. A oração é qualquer tipo de enunciado, qualquer tipo de coisa que você fale, que você escreva, e cujo centro, cuja palavra que tem ali no meio dela, seja um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo,
Choveu demais na frente do condomínio. Eu tenho aí uma oração. Por que eu tenho uma oração, professor? Porque tem o verbo chover. Igrejas vêm causando muito barulho. Eu tenho uma oração? Tem, porque eu tenho a locução verbal vem causando. Quando a mãe quer, o pai se cala. Temos oração aí? Temos duas orações. Como assim, professor? Duas ações. Ó. Quando a mãe quer, um verbo, o pai se cala, dois verbos, duas orações, dentro da mesma frase. As orações, quando encerram o sentido completo, correspondem às frases verbais. Beleza? Vamos para um outro conceito para vocês entenderem. O conceito de período é a frase organizada em uma ou mais orações. Dependendo do número de orações que tem essa frase, o período pode ser simples, quando é formado por uma única oração. Olha o exemplo aí. O Flamengo ganhou mais uma partida. Flamengo ganhou mais uma partida. Nessa frase completa aqui, tem quantas orações? Uma só. Portanto, é a mesma coisa de eu dizer que é um período, é uma frase, é um período verbal composto de apenas uma oração, porque tem apenas um verbinho. E quando ele é composto, ela é formada por mais de uma oração. Mais de uma. O nome já está dizendo, né, gente? Composto, simples, composto, simples, composto, simples, composto. Simples é um só, composto é mais de um. Então, por exemplo, os preços aumentaram, mas os salários continuam baixos. Eu tenho uma frase, um período completo, ó, terminou aqui o sentido, eu falei tudo que eu tinha que falar. E aí eu percebi que dentro desse período eu tenho duas orações. Eu tenho dois verbos, aumentaram e continuam. Aumentaram e continuam. Então eu tenho quantas orações aqui? Não sei, professor, é só contar, menino. Quantos verbos tem? 1, 2. Pronto, tem duas orações. Beleza?